Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde Mental. Hoje nós vamos abordar o tema Síndrome de Burnout. Meu nome é Márcia Delana, eu sou líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Não saia daí, eu volto logo para abordar este assunto. Olá, estamos de volta. Mas antes de abordarmos o tema Síndrome de Burnout, eu gostaria de convidar você para nos seguir no programa Saúde Mental, aqui na TV Flórida, toda sexta-feira, às 6 horas da tarde. E eu estou também na nossa rádio 1400 AM, toda segunda-feira, das 2 às 3 horas, sempre trazendo um tema relacionado à saúde mental. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Convide seus amigos, compartilhe, dê um like, né? Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida do seu amigo. Então vamos lá? Vamos tratar do nosso tema. Não saia daí, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Talvez você esteja a ponto de ter essa síndrome, espero que não. Mas, como essa síndrome está se tornando muito comum, síndrome de burnout, no ambiente de trabalho, é muito importante que eu e você fiquemos atentos a alguns sinais, porque nós, nos dias atuais, estamos muito expostos, né, a cobranças, a exigências, queremos sempre dar o nosso melhor ou queremos galgar novos alvos, né? E na área do trabalho, isso tem acontecido, porque muitas pessoas que são dedicadas, muitas pessoas que gostam de fazer o seu melhor, são exigentes, tudo que coloca nas suas mãos, essa pessoa procura fazer o seu melhor. Então, esse tipo de profissional precisa ficar atento com algumas dicas, porque senão, se você tiver uma síndrome de burnout, então a sua vida vai ter uma mudança de 180 graus. Então preste atenção. E vai ter sérias consequências. Muitas pessoas, eu diria assim, que a maioria das pessoas que já tiveram burnout, essas pessoas não voltaram às suas profissões, redirecionaram as suas profissões, e ela pode voltar, e ela volta mais forte. Bom, Márcia, o que que é síndrome de burnout? Síndrome de burnout também é conhecido como uma síndrome de esgotamento profissional. Em 2022, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classificou o burnout como uma doença ocupacional. Ela é desencadeada dentro do ambiente de trabalho e vocês vão entender por quê. Bom, o que que é burnout? Burnout, o sinônimo de burnout é esgotamento. É uma palavra inglesa e significa que é algo que deixou de funcionar por exaustão. Burnout, queimou, foi até o osso, foi na exaustão. E é assim que acontece com os profissionais, né? A energia dessa pessoa, ela é queimada, ela é sugada até o final. Então, acontece uma exaustão. E quando acontece essa exaustão na energia, por estresse, por pressão, o organismo passa a ficar doente. E as emoções também. Então, nós vamos entender direitinho. Então, o que que acontece no ambiente de trabalho? É um esgotamento físico e mental. Imagine vocês um carro. Você já deve ter ouvido essa história de alguém com um carro que andou quilômetros e quilômetros e se esqueceu de trocar o óleo. E o que que acontece quando a pessoa se esquece de trocar o óleo? Vai chegando um momento que o óleo vai queimando, vai queimando, vai queimando.
E quando acaba o óleo, que é essa exaustão, queimou todo o óleo, aí vai acontecer aquele dito popular: bateu o motor queima. E o que que acontece quando queima o motor? Grandes prejuízos. Dependendo do lugar que você estiver, se esse motor queimou, esse carro não anda. Ele para ali, independente de onde você estiver. Ele vai ter que ser rebocado e o custo no seu bolso vai ser altíssimo, porque aquele motor não vai servir, você vai ter que trocar de motor. E a troca de um motor é muito cara. Então eu faço essa comparação com a nossa energia, que é o combustão, é o que nos move, não é verdade? Então, assim, para você caminhar, para você exercer sua profissão, você precisa de energia, você precisa de força, né? E se essa energia ela é toda queimada, o que que vai representar na sua vida, na minha vida? Uma exaustão física e emocional. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, principalmente naquelas profissões que lidam com a vida e a morte. Algumas profissões, elas estão mais expostas ao burnout, ao esgotamento profissional. Por quê? Porque o ambiente daquele trabalho, ele já é naturalmente estressante. Por exemplo, em hospitais, médicos, enfermeiros. Vocês imaginam na época do Covid, como que estava o estado desses profissionais da área da saúde? Com medo, com receio, mas precisando trabalhar, alguns adoecendo, outros tendo que trabalhar exaustivamente para poder cobrir horas de outros profissionais. Então essa profissão, ela naturalmente, ela pode levar um profissional, um médico, algum agente da saúde a adquirir burnout. Mas, claro que existe algumas exceções se esses profissionais tiverem alguns certos cuidados. Então, são os médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, pessoas que trabalham na bolsas de valores, que é aquela pressão, não é verdade? Professores, profissionais que ocupam cargos de liderança em empresas, porque a empresa, quando ela contrata um profissional, ela está pagando para aquele profissional produzir, para que ele possa colocar em prática os seus conhecimentos, né, a colocar a sua energia para funcionar, para trabalhar. E muitas empresas, elas são muito exigentes e até às vezes o negócio, o ramo de atividade delas exige competitividade, valores altos financeiros em jogo. Fecha-se um contrato, tem um prazo ali para se cumprir, se não tem multas. Então tem muitos profissionais que estão debaixo de pressão, de cobranças, de prazos. E normalmente são aqueles bons profissionais, como eu disse no início, né? Porque uma pessoa que não é dedicada, que não se preocupa em fazer o seu melhor, ela pode ter outros tipos de síndromes e doenças, mas não de burnout. Burnout é aquela pessoa que normalmente ela está vivendo sob pressão, sobre cobrança. Claro que existe uma exceção, vou colocar aqui a exceção. Ambientes também abusivos, ambientes onde o clima entre os funcionários não são bons, né? Há abusos dentro do ambiente de trabalho, isso também pode desencadear um burnout no profissional, mas normalmente são pessoas que estão trabalhando exaustivamente, muitas horas de trabalho. E talvez você que está me ouvindo seja uma dessas pessoas. Ah, porque eu tenho um projeto, eu tenho grandes sonhos, eu quero crescer, e muitas vezes nós não medimos esforços.
Ah, se eu não aceitar esse projeto, se eu não aceitar esse desafio, já vão me olhar com cara torta, e às vezes a gente mesmo quer provar para a gente que nós podemos fazer, que é capaz, com esse novo trabalho eu vou ganhar mais, eu vou conquistar mais. E aqui já vai um recado, né? O nosso corpo, ele também precisa de descanso. O nosso corpo precisa também de receber um vigor que nós recebemos através do nosso sono, de uma atividade, né, que não seja um trabalho, seria a reposição das nossas energias. E muitos profissionais, por se dedicarem muito ao seu trabalho, e o seu trabalho também exigir muito, essas pessoas trabalham, na empresa, trabalham nas suas casas, acabam não tendo um tempo de lazer, acabam não tendo um tempo para ele mesmo, então está sempre envolvido com o seu trabalho. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela estava dizendo: "Olha, eu não tenho final de semana. Eu O meu trabalho é de segunda a sexta-feira, mas quando eu estou nos finais de semana na minha casa, a qualquer momento toco o telefone e liga a minha chefe dizendo que nós fechamos um novo contrato, ou o cliente está ligando querendo saber o andamento daquele contrato. Então ela estava dizendo: "É uma loucura, tipo assim, eu não tenho privacidade, né, a qualquer momento a minha chefia entra em contato comigo, eu estou fora do horário de trabalho e eu preciso, né, atender, eu preciso dar um retorno, muitas vezes eu tenho que ir para o meu computador, entrar naquele projeto para poder trazer uma resposta". Então esse tipo de trabalho é um trabalho que pode sim levar a pessoa a um estresse, a um esgotamento muito grande, e essa pessoa adquirir o burnout, que é o esgotamento profissional. Agora, a gente falou um pouco sobre o que provoca, né? Então, é o excesso de sobrecarga, são muitas horas de trabalho, excesso de responsabilidade, cobranças excessivas, né? E situações de poucos recursos também. Muitas vezes a pessoa recebe um projeto, um trabalho, olha, como que eu vou fazer? Não tem recurso, não, se vira. Então a pessoa ela tem que se desdobrar, ela acaba queimando, né, os neurônios, como dizem, né, para poder conseguir fazer aquele trabalho. Então isso também traz um desgaste muito grande nas pessoas, né. E então você que é muito responsável, que é muito comprometido, né, apaixonado por aquilo que você faz, você pode continuar e deve continuar, né, se dedicando. Inclusive, uma profissão nós não podemos, né, não é indicado você escolher um trabalho por aquilo que você vai ganhar. Né, porque todo trabalho tem seus desafios, tem seus estresses, não existe um trabalho que não haja um estresse, mas tem que existir um limite, né, há um limite para tudo. Então se passa desse limite, isso vai trazer problemas sérios para as nossas vidas. Então às vezes a pessoa fala assim: "Ah, então eu não vou me dedicar". Bom, aí serão outros prejuízos, né. Agora, por que que nós temos que ficar muito atento com relação à questão da síndrome de burnout? Eu e você, nós temos e podemos evitar ter essa síndrome, né? Porque uma vez que esse óleo, que essa energia, ela for queimada até o final, como eu disse sobre o motor de um carro, é como se rompesse algo dentro de nós. E o que que vai acontecer? Não tem como nós pegarmos e trocarmos, fundiu a mente, né, o cérebro, morreu, não é verdade? Não tem troca. Então vai acontecer que lesões, vai acontecer consequências sérias para nossa saúde física e para nossa saúde mental. E como eu disse, quando a pessoa passa a ter síndrome de burnout, na maioria das vezes, ela não consegue mais desempenhar
com a mesma destreza aquela profissão. Então, se nós podemos vigiar, se nós podemos adotar alguns sistemas para evitar de adoecer, por que não? Por exemplo, há várias decisões que nós precisamos tomar na vida, quando nós vamos seguir uma profissão. Uma delas, eu digo para você: não siga nada somente pelo dinheiro. O amor, a quando você se identifica com aquela profissão, quando com os seus dons, com a sua habilidade, quando você faz com amor, com dedicação, o dinheiro é uma consequência. Então o estresse vai vir, mas quando você tem prazer em fazer aquela atividade, essa pressão ela vai ter um outro peso. Imagina aquela pessoa que está ali, trabalhar só por dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então se torna mais difícil e essa pessoa pode se tornar mais propensa a ter a síndrome de burnout. Então nós precisamos primeiro fazer com amor. Segunda dica, você está numa empresa, você está desenvolvendo um projeto, né? Prestando serviço para uma outra pessoa. Se você está vivendo sobre esse ambiente de estressante, de muita cobrança, há momentos que a gente tem que parar e repensar. Espera aí, como que está a minha vida? Nós temos que ter uma vida profissional, mas nós temos que ter uma vida pessoal. Talvez você tenha lá sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, sua família. E é necessário ter seu tempo de descanso. Então, nós temos que aprender a dizer não. Há momentos na vida, ou alguns projetos, algumas atividades, nós temos que avaliar e falar assim: eu tenho condições? Aceitar mais trabalho, aceitar esse novo projeto, o que que vai trazer de benefício? Ah, vai trazer dinheiro. Mas você vai queimar seus finais de semana, o seu dia de folga, você vai deixar de ter um tempo de lazer com seus amigos, com a sua família, ou até fazer algo que é agradável a você. Então, o primeiro ponto, o primeiro alerta é esse: não vale a pena. Porque esse dinheiro que você vai acumular ao longo do tempo, né, passando por cima de você mesmo, das suas necessidades pessoais, isso lá na frente não vai ser suficiente para pagar o seu tratamento. Não vai ser suficiente para riscar, tirar do seu histórico profissional, porque uma pessoa que passa por uma síndrome de burnout leva consigo algumas marcas, com certeza. Adquire novas experiências, cresce, aprende, mas aprende com a dor. Então, isso é um ponto. O outro ponto é assim: onde eu estou trabalhando? Como que é a relação da chefia, dos funcionários? É um clima muito tóxico? É possível conversar e chegar num acordo e esse ambiente melhorar? Nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. Muitas vezes, nem a nossa, que nós podemos tomar uma decisão, nós podemos direcionar a nossa vida, nem a nós fazemos isso. Imagina com os outros, ou com uma empresa, ou com uma chefia. Então, nós temos que analisar, você tem que analisar. Então, se você chegar à conclusão que aquele ambiente, tipo assim, é daquele jeito, as pessoas não têm como mudar, você tem que começar a pensar em se planejar para buscar uma outra atividade, um outro trabalho. Ou muitas vezes até entender que aquela profissão, ela por si só, ela é tão estressante que não vai mudar nada se você mudar de empresa. Você vai mudar, vamos supor, você é um enfermeiro. Você sai de um hospital, você vai mudar para um outro hospital, mas o nível de estresse, de cobrança, situações de morte, de sofrimento, vai continuar. Então, assim, a minha estrutura, eu tenho condições de lidar com isso e, independente da conclusão que você tenha, às vezes é melhor, mesmo que você esteja já num nível bem avançado, repensar e redirecionar a sua carreira.
porque mais do que o dinheiro, a sua vida, a minha vida é mais importante, a nossa saúde é mais importante. É muito mais prazeroso, é muito mais recompensador você ter alegria, você ter satisfação do que às vezes muito dinheiro no bolso e ser uma pessoa depressiva, dependente de remédios, uma pessoa incapacitada para exercer aquilo que você ama e aquilo que você gosta. Então, redirecionar a sua carreira. E um outro aspecto, é o que eu já comentei, é aprender a dizer não. Claro, com responsabilidade. Então, assim, eu você tem que analisar qual é a minha capacitação, qual o tempo que eu tenho? É possível pegar mais trabalho? Sim, é possível. Então vamos sentar, vamos planejar, vamos estender os prazos. Ah, não, não dá para estender, é amanhã, mas amanhã eu vou conseguir desenvolver tudo isso? Não. Então tem que sentar com responsabilidade, com a sua chefia, e falar assim: olha, eu gostaria muito, mas eu sinto muito, eu não vou me comprometer, porque aquilo que eu faço, aquilo que eu pego para fazer, eu preciso fazer bem feito, então eu não vou te entregar qualquer trabalho. Então é melhor você dizer não. E às vezes o não, a gente entende assim que a pessoa vai achar, ah, ela é fraca, ela não pode, não. O saber dizer não impõe limites e faz com que as pessoas nos respeitem também. Né, respeite e aquele não também vai ter um bom significado para sua chefia. Não, a pessoa é tão responsável que ela disse não porque ela não quer fazer algo mal feito. Então isso é um outro ponto. Então, eu vou parar por aqui, porque esse tema, ele tem muitas informações importantes. Então, no próximo programa, que será a parte 2, síndrome de burnout, eu vou dar continuidade a esse assunto. Então, eu conto com você. Siga-nos no próximo programa. Nós vamos dar continuidade, parte 2, síndrome de burnout. Até lá.